Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. E dando continuidade ao nosso minicurso, sou policial e estou endividado. E agora? Iremos, a partir deste momento, iniciar o módulo 4, cujo tema é Reconstrução do Orçamento à Prova de Bala. Esta é, com certeza, a fase mais importante deste treinamento, que é aquela em que você vai começar a colocar todos os conceitos aqui compartilhados em prática, na busca do alcance da sua saúde financeira. E neste contexto, é imprescindível que você se faça estas perguntas: para onde vai a maior parte dos meus rendimentos? Quais são as minhas principais despesas? Todas essas despesas são necessárias? Em que eu poderia reduzir meus gastos? Quais gastos eu poderia simplesmente eliminar? É fato. E você já deve ter a resposta às duas primeiras perguntas, porque elas estiveram a seu alcance a partir do momento em que você fez aquele exercício prático do preenchimento de uma planilha de despesas e, ao final do período de 30 dias, você sentou, elaborou um pequeno relatório conclusivo e consignou ali todas as suas despesas divididas por categoria, o que lhe permitiu ter um diagnóstico preciso da sua realidade financeira. E não é de se espantar se isso tiver lhe causado qualquer surpresa, pois isso é muito comum. Só a partir daí é que a gente tem a devida percepção da forma como o nosso dinheiro se esvai, como ele foge pelo ralo, sem que você tenha disso consciência, de modo que muitas vezes, antes mesmo da primeira quinzena do mês, você já se vê deliberadamente descapitalizado, quase sempre recorrendo ao cartão de crédito para lhe socorrer até o fechamento do mês. Enfim, essa é a realidade da maior parte das pessoas endividadas, daquelas, sobretudo, que possuem despesas superiores às suas receitas. Já se tratando das três últimas perguntas, desde já antecipamos que iremos ajudar você na obtenção das suas respostas. E, para tanto, novamente trazemos à tona aqui este relatório, que, como já sabemos, trouxe ao nosso conhecimento a informação de que, atualmente, o nosso custo de vida oscila na faixa de R$ 8.060, o que não seria absolutamente problema algum se coubesse dentro das minhas receitas. Mas o fato é que, no atual momento, minhas despesas excedem as minhas receitas, e eu vou tomar como base o exemplo proposto, no qual nossas receitas oscilavam na faixa de R$ 6.500, o que me levou à conclusão, portanto, de que tenho desde já providências que precisam ser tomadas. Ou partirei para o corte das minhas despesas, ou para o aumento das minhas receitas. E lá atrás, eu já havia antecipado que o corte das despesas tende a ser sempre a primeira providência a ser adotada, porque você já pode adotá-la desde agora, enquanto que a obtenção de novas receitas muitas vezes demanda planejamento, você precisa ter disponibilidade de tempo, e em alguns casos pode demorar um pouco mais para que isso efetivamente se concretize. Não que nós não incentivemos absolutamente a busca de outras fontes geradoras de receitas, muito pelo contrário. Não só recomendamos, como entendemos que os nossos profissionais de segurança pública devem sim buscar outras formas alternativas de complementar a sua renda, de modo a lhe permitir ter um padrão de vida melhor. Agora iniciaremos a fase da reestruturação do seu orçamento. E, nesse sentido, iremos adotar, a título de sugestão, o modelo de orçamento proposto na figura que se vê na imagem adiante, onde, a partir de agora, 50% das suas receitas serão direcionadas para o pagamento das despesas essenciais, 30% para as despesas variáveis ou atinentes ao seu estilo de vida e até 20% das suas receitas para o pagamento das dívidas ou aportes nos investimentos. Para fins de esclarecimento, importa que destaquemos que este é um dos modelos mais sugeridos pelos especialistas em finanças. E é exatamente por essa razão e para permitir que você elabore um orçamento realista, é que estamos efetivamente adotando tal modelo neste treinamento. E na sequência, iremos desde já iniciar o nosso segundo exercício prático. E para tanto, irei compartilhar com você desde já esta nova planilha, que nada mais é do que uma compilação dos dados obtidos a partir do relatório referente à planilha de despesas, acrescida ainda na nossa proposta de novo orçamento. E para que não haja nenhuma dúvida, nela estão consignadas as diferentes categorias de despesas conforme a sua peculiaridade. As despesas referentes a dívidas ou investimentos na cor verde, as essenciais na cor vermelha, as variáveis que são relativas ao seu estilo de vida na cor azul.
o que na prática representa, portanto, cada tipo diferente de despesa do orçamento. Bem, as despesas com pagamento de dívidas ou investimentos são aquelas que você irá honrar, no sentido de impedir que seu endividamento aumente ainda mais. E, naturalmente, nesse primeiro contexto, sobretudo, os investimentos entram como sendo o instrumento que lhe permitirá a construção da sua reserva de emergência. As despesas essenciais são aquelas que, ainda que você até possa reduzi-las, não tem como eliminá-las por completo, em decorrência dos impactos que isso poderia suscitar na sua vida. Em se tratando das despesas variáveis ou referentes ao seu estilo de vida, em regra, elas podem até mesmo ser eliminadas por completo, ou no mínimo reduzidas, em alguns casos até drasticamente, sem que isso venha a causar nenhum impacto tão significativo na sua vida. Vamos agora passar a tratar individualmente de cada um dos campos desta planilha, começando pelas receitas. Receitas são todas as suas fontes de renda. Se você é solteiro e só possui uma fonte de renda, é aquela. Se de repente é casado e possui mais de uma fonte de renda, você soma todas as fontes de renda da família e obterá o valor final das receitas. Em se tratando de investimentos e dívidas, percebeu-se aqui que no primeiro momento estavam representando 14,61% das receitas, portanto abaixo do valor sugerido. Nesse caso, você possui uma margem em torno de 5% para criar o seu fundo de reserva, e é o que nós estamos propondo aqui. Você vai criar nesse contexto um fundo de reserva inicialmente de R$ 350, e então você terá aquele recurso que vai lhe socorrer em momentos nos quais eventos inesperados puderem vir a surgir. Recomenda-se que fundos de reserva representem de 3 a 6 meses as suas despesas mensais. Em casos de profissionais liberais, 6 meses. Servidores públicos, 3 meses. Quando você parte aqui para as despesas essenciais, percebe que elas representaram quase 80% de todas as suas receitas. Está muito alto e você imediatamente terá que calibrar isso. Como é que você vai fazer? Vai começar pelas despesas maiores. E aqui no caso foram quais? De aluguel e condomínio, de saúde, educação, assim como também de mercantil. Então você já vai logo se voltar para elas e vai procurar todos os meios ao seu alcance para tentar diminuir ao máximo essas despesas. Não adianta você focar nas despesas menores, achando que com 10 ou R$ 20 que você cortar, vai fazer muita diferença. É importante que você tente cortar de onde puder, mas a prioridade tem que estar nas despesas maiores, que são aquelas cujos cortes serão mais representativos na sua economia geral. Quando passo aqui para as despesas variáveis, que são aquelas das quais você até pode abrir mão, que não irão impactar tanto assim na sua qualidade de vida, você pode pensar aqui naquelas que você pode desde cortar totalmente ou pelo menos reduzir, fazendo algumas mudanças, contratando outros serviços, adquirindo determinados hábitos de consumo que venham a fazer com que você gaste menos e assim sucessivamente. No primeiro momento, aqui você estava consumindo em torno de 30%, então estava dentro da normalidade. Nossa proposta também está ali próximo de 29%, o que é bastante razoável também. Então, o que é que eu recomendaria ainda fortemente a todos? Que condicionassem ou acumulassem todas as despesas numa única fonte pagadora, preferencialmente no cartão de débito. Condicione-se, pelo menos neste primeiro momento, a trocar o crédito pelo débito, porque do momento em que você pagar todas as suas despesas com o débito, você vai ter a total certeza de quanto você efetivamente tem para prover as suas despesas durante aquele mês. Quando você, no entanto, direciona todas as suas despesas para o cartão de crédito, pode acontecer num dado momento de você esgotar todos os seus recursos e começar a utilizar o crédito rotativo do cartão diante daquela falsa sensação de que ainda possui recursos e que pode consumi-los sem nenhum tipo de problema ou preocupação, como se essa fatura não fosse vir no mês seguinte e não viesse a se tornar um problema para você logo mais. Sem contar que quando você também acumula todas as despesas numa única fonte pagadora, fica muito mais fácil para você depois conseguir ter esse controle, alimentar essa planilha e fazer esse acompanhamento de maneira sistemática. Importa ainda destacar que o pagamento das despesas necessariamente deve ocorrer na ordem consignada na planilha, iniciando-se pelo aporte nos investimentos para ser finalizada com o pagamento das despesas atinentes ao seu estilo de vida. E essa simples medida, acredite, fará toda a diferença no alcance do seu objetivo. Outra situação também que é muito importante que isso seja compartilhada, principalmente se você for casado ou casada, é que você venha convidar toda a sua família para que possa se envolver nessa tomada de decisão. Porque este é o objetivo de todos.
Não adianta que um único membro da família vá numa direção e os outros sigam na direção oposta. No final das contas, vão surgir muitos conflitos, o objetivo não será alcançado, e aí, ao invés de se buscar uma solução, você poderá até estar incorrendo em problemas em função desses conflitos que puderem vir a surgir. E aí, alguém sempre vai ser o algoz nessa história toda. E não é essa a intenção. A intenção é fazer todos entenderem que tem que agir como equipe. Todos têm que cooperar e dar a sua parcela de contribuição para que os resultados sejam efetivamente alcançados. Então, a partir das propostas sugeridas, você conseguiu ali encaixar todas as suas despesas dentro das suas receitas, e este é efetivamente o caminho para você ter saúde financeira. E doravante será uma prática quanto mais todos os meses ao longo da sua vida. Manter sempre o seu padrão de vida dentro do seu orçamento. Ah, mas eu não estou satisfeito com esse padrão de vida. Eu acho que eu posso mais, eu mereço mais, eu quero mais. E você tem todo o direito de pensar assim. Mas para tal, você vai ter que aumentar as suas receitas, buscar outras fontes de renda para que essas receitas aumentem e aí possam financiar um padrão de vida maior. É muito recomendável e eu diria desde já que você desenvolva aquela habilidade que você domina, aquilo no qual você é bom, mas que você também fizesse isso com uma certa parcimônia. Não adianta também você viver só para trabalhar. Todos nós trabalhamos para viver. Então, nesse sentido, é imprescindível que você também reserve tempo de lazer com a família. Você também possa cuidar de si mesmo, possa dar à sua vida um sentido, de modo que você efetivamente trabalhe para viver e não viva para trabalhar. Então, essa é a nossa proposta e aqui nós estamos encerrando o módulo 4. Dúvidas podem ser colocadas nos comentários. Nos encontramos no próximo vídeo, que será o módulo 5. Um abraço a todos e até breve.